Botafogo contrata craque brasileiro para o sistema ofensivo, com um salário milionário e contrato de 5 anos. Lucas Alterra ainda não se transferiu para o Vitória. Havia um acordo por empréstimo com opção de compra, mas uma mudança proposta pelo Botafogo atrasou a operação. A informação é do jornalista Vene Casagrande nesta sexta-feira, 24/1. O Botafogo tenta a inclusão de uma cláusula de obrigação de compra em caso de atingimento de metas, mas o Vitória não quer. O clube de Salvador topa apenas o modelo inicial, no qual pagaria integralmente o salário do zagueiro. Enquanto não há definição, Lucas Alterra segue treinando normalmente no Botafogo para a temporada 2025. Luiz Segovia, o Segovão, não é mais jogador do Botafogo. O zagueiro equatoriano acertou a rescisão com o clube. A informação é do jornalista Matheus Mandi nesta sexta-feira, 24/1. Contratado em 2023, Luiz Segovia não se firmou no Glorioso e chegou a ser emprestado 2 vezes. Primeiro para o RWD Molenbeek, clube belga da Eagle Futebol, e depois para o CRB. Com a camisa alvinegra foram apenas 10 partidas disputadas, 7 delas como titular. O CRB, inclusive, sonha com o retorno do defensor de 27 anos e busca uma operação financeira para contratá-lo de forma definitiva. A informação é do site GE. Botafogo na busca por Anderson Talisca, interesse crescente e rumores de transferência para 2025 ao Botafogo, um dos clubes mais tradicionais do futebol brasileiro, está em negociações intensas para reforçar seu elenco com a contratação de Anderson Talisca, atacante brasileiro que atualmente joga pelo Al-Nassr da Arábia Saudita. O nome de Talisca já circula nos bastidores alvinegros como uma possibilidade concreta para a temporada de 2025. As especulações sobre sua transferência ao Rio de Janeiro são cada vez mais fortes, e o clube carioca parece disposto a investir pesado para concretizar o desejo de contar com um talentoso jogador. A trajetória de Anderson Talisca, nascido em Feira de Santana, Bahia, em 1994, teve uma ascensão meteórica no futebol brasileiro, inicialmente passando pelo Bahia, onde se destacou pela sua versatilidade, capacidade de finalização e presença ofensiva. Sua boa temporada no clube baiano chamou a atenção de clubes europeus, e em 2014 ele foi transferido para o Benfica, de Portugal, onde seu futebol atingiu um nível ainda mais elevado. Talisca se destacou no time português, sendo um dos principais jogadores do Benfica durante sua passagem. Posteriormente, ele se transferiu para o futebol chinês, onde passou por equipes como o Guangzhou Evergrande, consolidando sua reputação como um centroavante imponente com grande faro de gol. No entanto, foi no Al-Nassr da Arábia Saudita, onde ele alcançou um novo patamar de popularidade, jogando ao lado de grandes estrelas internacionais, como Cristiano Ronaldo, e ajudando a equipe a conquistar importantes títulos locais e regionais. Embora o jogador tenha se consolidado no futebol árabe, sempre foi cogitado no mercado europeu e brasileiro, sendo visto como um talento que poderia fazer a diferença em ligas mais competitivas. O interesse do Botafogo por Talisca não é novidade, mas a movimentação recente do clube alvinegro indicam que a transferência pode ser uma realidade para o futuro próximo. O contexto atual do Botafogo em 2025. O Botafogo vive uma fase de reconstrução e ambição, após alguns anos oscilando entre altos e baixos. O clube, sob a gestão do Grupo SAF, Sociedade Anônima do Futebol, está focado em montar um time competitivo, capaz de brigar por títulos no Campeonato Brasileiro e, quem sabe, na Copa Libertadores. Para isso, o Botafogo vem buscando reforços de peso, tanto no mercado nacional quanto internacional. A chegada de Talisca seria um grande golpe de marketing, além de uma adição significativa ao elenco. O atacante brasileiro poderia agregar a experiência internacional e o poder ofensivo que o time necessita para dar um salto de qualidade. O clube já demonstrou interesse em jogadores de grande calibre, e com o avanço do mercado global e a presença de investidores que buscam fortalecer o time, a contratação de Talisca surge como uma prioridade nas negociações de 2025. Motivos do interesse do Botafogo em Talisca. O Botafogo, que nos últimos anos tem se reforçado com jogadores de renome, vê em Anderson Talisca uma oportunidade única para o setor ofensivo. Com sua habilidade de atuar como atacante central, meia ofensivo e até mesmo como um 9 de mobilidade, Talisca é um jogador versátil que pode agregar muitas soluções ao time. Sua qualidade no jogo aéreo, aliada à sua capacidade de arranjar espaços e finalizações de média e longa distância, são atributos que se encaixariam perfeitamente no esquema de jogo do Botafogo. Além disso, a sua experiência em grandes competições internacionais, como a Liga dos Campeões da UEFA, seria um trunfo para um time que busca se afirmar no cenário sul-americano e se consolidar como uma força no Brasil.
Com a presença de um jogador como Talisca, o Botafogo teria não apenas um grande reforço técnico, mas também um líder experiente dentro de campo, capaz de motivar e conduzir os jovens talentos do elenco. Outro ponto que pesa a favor da contratação de Anderson Talisca é a sua habilidade de criar jogadas e distribuir passes decisivos, algo que o Botafogo carece em certos momentos. Sua chegada também poderia elevar o nível de competitividade dentro do grupo, estimulando outros jogadores a buscarem evolução técnica e tática, principalmente com a presença de um atleta que já disputou algumas das principais ligas do mundo. A situação contratual de Anderson Talisca atualmente: Anderson Talisca está vinculado ao Al Nassr até 2026. Contudo, rumores indicam que o jogador estaria buscando uma nova experiência em sua carreira, com um possível retorno ao futebol brasileiro sendo cogitado. A decisão de Talisca de se transferir de volta para o Brasil dependeria de uma série de fatores, incluindo a proposta financeira oferecida pelo Botafogo e a situação política e administrativa do clube. No entanto, a situação contratual do jogador com o Al Nassr não é um impeditivo absoluto. Muitos clubes brasileiros têm tentado negociar com clubes da Arábia Saudita por jogadores que estão em contrato mas não se encontram satisfeitos ou desejam novos desafios. A expectativa é que, com a pressão da direção botafoguense e a proposta competitiva, o Al Nassr possa aceitar a liberação de Talisca, negociando sua venda em um valor que seja vantajoso para ambas as partes. A concorrência e os desafios para o Botafogo. Apesar do interesse claro do Botafogo, a contratação de Anderson Talisca não seria um processo simples. O mercado global de transferências está cada vez mais competitivo, com clubes europeus e outros times do Oriente Médio sempre atentos a oportunidades de contratar talentos de peso. Mesmo em um cenário de possível insatisfação de Talisca com sua rotina no futebol árabe, clubes como Flamengo, Palmeiras e até times europeus podem entrar na disputa pela sua assinatura, o que colocaria o Botafogo em uma situação de pressão para fechar o negócio. A disputa por jogadores de alto nível como Talisca exige que o Botafogo, além de garantir uma boa proposta financeira, consiga oferecer um projeto esportivo convincente, com a promessa de que ele será uma peça central do time, tanto para a conquista de títulos nacionais quanto para um possível sucesso internacional. Impacto da contratação no futebol brasileiro. A chegada de Anderson Talisca ao Botafogo não seria apenas uma boa notícia para os torcedores alvinegros, mas também um indicativo de que o futebol brasileiro, mesmo com todas as dificuldades econômicas e estruturais, ainda é capaz de atrair estrelas internacionais. Se Talisca realmente escolher o Botafogo como seu destino para 2025, isso pode ser visto como um fortalecimento do mercado nacional, além de criar um precedente para outros clubes brasileiros, que poderiam seguir o exemplo e buscar jogadores de renome mundial. Além disso, a contratação de Talisca colocaria o Botafogo como um dos favoritos ao título do Campeonato Brasileiro, e até mesmo em uma posição de destaque na Libertadores. A presença de um jogador como ele poderia significar mais visibilidade para o clube no cenário global, com a possível contratação gerando repercussão tanto dentro quanto fora do Brasil. Conclusão em resumo: o Botafogo segue de olho em Anderson Talisca para reforçar seu elenco na temporada de 2025. O atacante brasileiro, com vasta experiência em competições internacionais, seria uma grande adição ao time carioca, tanto em termos técnicos quanto em liderança e presença de peso no elenco. Apesar da concorrência, o desejo do clube em trazer o jogador para o Rio de Janeiro é forte, e as conversas nos bastidores prometem aquecer nos próximos meses. O futuro de Talisca no futebol brasileiro, especialmente no Botafogo, é uma das grandes histórias que prometem movimentar o mercado de transferências de 2025, e o desenrolar dessa negociação será aguardado com grande expectativa por todos os envolvidos.